Sejam muito bem-vindos ao Bites da semana do Amanhã Já Foi. Oi, Ana, tudo bem? Olá, Adriana. Tudo muito bem, começando com notícias, saindo inclusive da semana do Dia da Mulher, você trouxe algumas coisas referentes a isso. É verdade? Sim, é verdade. A gente vai falar hoje sobre a pouca diversidade no mundo da Web3, né? Como sempre, a gente já fala sobre diversidade na tecnologia, a Web3 não é diferente, Uhum. a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o real digital, né? Os novos projetos do Banco Central para essa moeda. E também falaremos do TikTok, uma nova funcionalidade super legal que eles estão desenvolvendo. E, bom, eu não vou falar tudo antes, vamos começar a falar. A primeira coisa que a gente vai falar é do real digital. Eu acho que a gente poderia começar por aí. Ana, me fala um pouquinho o que que é esse real digital, como que está o projeto, o que que você já sabe sobre isso? Olha, eu gostaria até de saber mais sobre o assunto, né? Porque começaram os testes, né? O Brasil, assim como outros vários países, estão testando moedas digitais, né? Aí tem toda uma discussão sobre economia e financeira, aí que eu estava falando assim, Adriana, eu tenho tanta dificuldade de falar sobre finanças, sobre economia, né? Parece um mundo tão distante do nosso. Mas, enfim, o sistema, acho que o que importa a gente falar dessa notícia, o que que a gente está sabendo aqui com alguns dados interessantes que o próprio Banco Central disponibilizou. O Brasil está lançando a sua moeda digital. Moedas digitais são mais baratas, obviamente, de serem cunhadas, né? São mais fáceis, obviamente, nesse sentido aí de controle do próprio Banco Central. E o Brasil é muito avançado, né, no seu sistema financeiro. A gente já falou isso algumas vezes. O Pix é uma referência, inclusive, deve ser a referência aí para um sistema de transferências e pagamentos global. Então, a gente está super adiantado. E o Banco Central já vinha investindo em tecnologias como blockchain, eles trabalham com aqueles sandboxes regulatórios, que são espaços, né, com uma legislação mais frouxa aí para você poder fazer testes. E é isso que o Banco Central está fazendo com o Real Digital. Eles lançaram a plataforma, que é o Piloto RD, né, o Piloto Real Digital, que é para eles acompanharem as diretrizes. Tem tecnologia distribuída, porque afinal de contas são transações entre pessoas. Eles vão olhar tokenização de ativos, porque a gente não está falando só de transferência, né, Dri? A gente também está falando aí de ações, né? Ativos que movimentam a economia. A previsão é que essa fase. Então, ó, só para falar aqui direitinho. Os testes que estão fazendo agora servirão para verificar operações com ativos tokenizados com base na análise de proteção de dados, está falando bastante aí de LGPD, e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, a simulação não envolve transações ou valores reais, então são só testes. E eles esperam concluir isso até dezembro. Agora, Adriano, o que me chamou a atenção, olhando aqui o roadmap deles, é o tanto que eles estão precisando oferecer workshops, né, aí para stakeholders da área do financeiro, né, dos economistas, e como eles também vão precisar consultar, né, a sociedade de forma geral, como o assunto é difícil. Na verdade, Ana, daí você me corrige se eu estiver errada. Eu acho que o roadmap acaba em dezembro de 2024. Ainda não é para esse ano. E sim, Aninha, a gente vai precisar conversar muito sobre isso, porque é isso que você disse, não apenas o setor financeiro, a sociedade precisa entender o que que é, né? Do que estamos falando. E eu acho que até lá, até 2024, dezembro de 2024, a usabilidade disso vai ser muito, muito, muito mais fácil, né? A interface para a gente usar o Real Digital vai ser super mais facilitada do que é hoje, né? Então, talvez as pessoas nem precisem saber tanto como funciona, e sim vão ter as facilidades, né? Interessante saber também que o Brasil está super avançado no desenvolvimento da moeda digital. Se discute também uma criação de um comitê ou de um órgão fiscalizador ou regulador dessas moedas digitais mundial, a nível global, né? Para que você possa fazer essas transações no mundo. Eu não sei, Ana,
qual que é a diferença? E assim, a gente precisa falar com um especialista sobre isso, mas se o governo está fazendo a sua moeda digital e vai criar um organismo de regulação dessas moedas, meio que global, para ter. Qual que é a diferença do que a gente tem hoje para o que a gente. Então, eu Tipo, já fiz essa pergunta, eu fiz essa pergunta aham, quando a gente começou a falar. E eu, por acaso, falei com o nosso grande consultor Vitor Valente, né? O cara que a gente sempre procura aham, sobre todos os assuntos. Inclusive, Vitor, muito obrigada quando a gente discutiu sobre isso. Não sei se ele já mudou de opinião, se ele já tem uma novidade, então eu vou trazer um recorte um pouquinho mais antigo, de coisas que ele, inclusive, estava compartilhando na rede dele profissional. Não é só baratear as operações, uhum, mas a gente também está, assim, né, o que vai na contramão aí de quem defende finanças descentralizadas, nós estamos dando mais poder de controle na mão do Banco Central. Ele consegue saber muito mais facilmente. Então, acho que sim, tanto do ponto de vista tecnológico, tem diferenças profundas, sim, para o que a gente uhum. tem hoje, enquanto baratear uma moeda, enquanto controlar e acelerar transações. E até em relação a isso, hoje são 3 categorias de ativos que o Banco Central está desenvolvendo. Então, isso aqui é até para entender que a gente não está falando só do usuário comum, a gente está falando, né, do Banco Central, que é a instituição máxima que controla vários aspectos econômicos. Então, eles estão falando do real digital, que é do atacado, que é o relacionamento interbancário, que é essa moeda do Banco Central, que ele trabalha como se fossem as reservas bancárias e as contas de liquidação, né? Lembrando que todos os dias quantas transações acontecem entre os bancos, né? E eles têm que ter um saldo ali no final do dia. Quem faz investimento sabe aí dos CDBs e tudo mais, é baseado nesse valor final aí dos bancos ao final do dia. O real tokenizado, olhando para o varejo, que são versões tokenizadas de depósitos bancários ou saldo de contas de instituições de pagamento. Então, a gente já está colocando agora, saindo do indivíduo, entrando no player. E também títulos públicos federais, né? Eles estão falando aí do ativos de governo federal. Então, para quem é economista, isso aqui faz tudo muito mais sentido, mas aqui para tangibilizar esse entendimento, a gente está falando bancos, operadores financeiros, pessoas do dia a dia, é muita coisa que vai acontecer com o real digital, e sim, vai dar mais controle do que está acontecendo e facilitar. Vamos ver, é o CBDC, né, que é o Central Bank Digital Currency, chique, e eles acabaram de realizar, você falou do roadmap, e foi isso que você falou, né? Tiveram os workshops, eles incorporaram participantes, estão em desenvolvimento e teste, vão lançar em 2023 o real tokenizado, fevereiro de 2024, e aí depois eles vão entrar já em outros protocolos, que são essas avaliações, e eu acho que aqui deve estar para março de 2024, daqui Eu um ano. acredito que, em termos técnicos, o blockchain tem diversas vantagens em relação ao que a gente já tem hoje. Isso não tem dúvidas nenhuma. Mas eu digo, para a usabilidade, né, do usuário final, qual que vai ser a diferença se o governo vai continuar taxando, se o governo Ah, vai nenhuma. continuar regulando, né? Que a ideia da moeda, criptomoeda, é justamente você descentralizar e power to the people, né, Ana? Bom, vamos Power to aguardar the novos people, mas desdobramentos, né? é E a isso gente vai mesmo. acompanhando e trazendo aqui. Beleza. Segunda notícia de hoje que a gente vai comentar é sobre o TikTok. O TikTok está trazendo uma nova funcionalidade chamada Series, que vai permitir que os usuários cobrem uma assinatura ou um plano para que o conteúdo seja consumido. Eles estão chamando de uma wall de pagamento, né? Que você É vai uma poder paywall, proteger o né? seu conteúdo dos usuários e só vai ter acesso quem pagar. É muito OnlyFans, né, Ana? Que também é um fenômeno Tirou de. a palavra da minha boca, eu ia jogar essa agorinha. Foi é engraçado como o OnlyFans se tornou uma referência de melhor case de produtores de conteúdo ganhando dinheiro, e é a hustle economy, né?
você está pagando ali diretamente para a pessoa gerar um conteúdo exclusivo. E o OnlyFans é um sucesso. Quantas pessoas ficaram milionárias com o OnlyFans pela sua base de É o que assinantes, né? Acho que é acontece, a palavra base de certa. assinantes. É o que acontece também no Twitch, né? No Twitch Uhum. TV, você pode pagar o seu cara que você gosta lá, o cara que você gosta, o seu É, influenciador. é que você está pensando no OnlyFans também. Eu também não tirei o OnlyFans da cabeça agora. Não, não, você pode pagar o conteúdo. Eu não sei exatamente como o Twitch funciona, mas você pode dar presentes, pagamentos, Assim, assinaturas. É diferente do OnlyFans. Mas também é o mesmo sistema de você diretamente poder dar dinheiro. Uma crítica que existe nesse sistema, mesmo do OnlyFans e do Twitch, é que a plataforma fica com uma boa parte do dinheiro, ué, o se que a você fosse a Web3 vem plataforma, você também resolver. não ia querer. O quê? Se você fosse a dona da plataforma, você também ia querer monetizar. Claro, E claro, assim, mas, por exemplo, as plataformas mudam de regra e não avisam, você não consegue se planejar, mudam o algoritmo, você fica muito na mão e refém, né? Mas já é um grande avanço. Tipo, no Instagram você não ganha nada, no Twitch você já ganha, né? No TikTok agora também, mas na Web3 você vai ganhar direto, sem intermediário da plataforma, né? Já é aquela existem história, né? plataformas. O Casimiro ficou rico, mas ele poderia ser bem mais rico, né? Quando vazou lá a imagem dos ganhos dele com o YouTube. E é isso mesmo que você falou. As plataformas, elas repassam até muito pouco, né? Pelo que ali os produtores de conteúdo trazem. Eu não sei qual é a política do OnlyFans, quanto que eles repassam, mas a gente vê aí quase metade de alguns valores saindo dos produtores de conteúdo, que são quem mantém a plataforma, né, a funcionar e atrair pessoas. Então, o Sabe o que eu... Web3. Pode falar. Desculpa, te Não, só, cortei. só para concluir, que foi o que você exatamente tinha falado antes, né? Quando a gente pensa nas plataformas descentralizadas, nas versões Web3, né? De Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e tudo mais, né? As redes sociais todas, as plataformas, né? As pessoas elas monetizam diretamente, isso é verdade, né? Tá todo mundo cansado. E olha, eu fiz a brincadeira, mas assim, eu não tenho nada contra as plataformas também ganharem dinheiro para elas oferecerem a estrutura ali, às vezes, que precisa, mas, poxa, as pessoas estão ficando já chateadas há algum tempo com, como você falou, as mudanças de regra, todo mundo correndo atrás do algoritmo. Ai, agora tem que curtir, inscrever e ativar o sininho, né? Tem aquele negócio do YouTube que todo mundo fala quando começa. É uma chatice, cara. Depender da plataforma enquanto profissão, eu acho a pior negociação possível. Eu não tenho nenhum problema em que as plataformas definam o seu modelo de precificação. Isso é livre mercado, eu acho ótimo e tal. Eu acho que as pessoas vão encontrar suas maneiras de burlar o sistema sempre, né? E a Web3 é uma forma que as pessoas estão encontrando para fazer isso. Eu estava vendo ultimamente alguns YouTubers chorando muito com a mudança de formato. Então, por exemplo, o que antes eles faziam vídeos de 40 minutos, agora o YouTube quer fazer os shorts, né, para copiar o TikTok. Então, não monetiza mais os grandes, monetiza mais os curtos, e, meu, influenciador chorando, falando, meu Deus, pelo amor de Deus. Porque é isso, você fica na mão das plataformas. Eu tenho eu morro de medo, na verdade, dos algoritmos, porque muitos dos negócios que eu faço estão baseados no algoritmo do Instagram, do Facebook e do Google. Então, a qualquer momento que eles decidirem mudar alguma coisa, isso afeta completamente o meu negócio, completamente. Então, a gente fica mesmo na mão das grandes empresas. Quando o Google anunciou o novo modelo de busca via inteligência artificial, eu já estou tipo, caramba, eu vou ter que mudar todos os sites que eu tenho para me Sim. adequar a essa nova realidade. E sei lá o que vai acontecer. A gente fica com medo, né? E É uma porque obrigatoriedade de estar nas redes, e fora que assim, você dominou
né, o SEO. Então, você entendeu o mecanismo de busca do Google. Então, todo mundo chega no teu site. Adriana, não é suficiente. Agora você tem que ter um perfil muito engajado no Instagram. Adriana, agora o grande lance é você fazer dancinha no TikTok. Cara, eu me sinto assim um bonequinho, né? Eu gosto de Cara, transmitir as nossas coisas pelo YouTube, mas eu não tenho obrigação com o YouTube. Eu deixo aqui para as pessoas ficarem à vontade no YouTube, no Spotify, quem está nos ouvindo, é porque a gente coloca os nossos vídeos no YouTube, simplesmente. Mas é melhor você fazer isso sem ser refém, né? É difícil ser existe, refém. existe toda uma economia de verdade, né? A Creators Economy, que é a economia dos criadores. Existe muita gente vivendo da produção de conteúdo e que Claro. depende dos algoritmos e depende. Por exemplo, a minha agência de viagens é online, é digital, é totalmente digital, eu não tenho sede, eu não tenho nada. É todo totalmente, não é descentralizada nos termos da Anitta, mas todo mundo trabalha home office e etc. Então, é 100% digital. Isso me dá um pouco de medo, porque a gente baseou as nossas raízes nas big Hum, techs e elas podem fazer o que elas quiserem. Eu não tenho uma loja no shopping. Eu tenho o meu canal no Instagram e o meu site. E se isso for para baixo, se isso cair, eu não tenho mais já. nada, porque é daí que vem os clientes, né? Então, eu tenho minha rede de indicações, que funciona bem também, mas no meu modelo de negócios é mais complicado, Ninho. Então, dá medo de ver esses gigantes se movimentando, assim. E, e muita gente depende disso. Tem muita gente que tem negócios digitais, né? Não, e quem não dependia entrou. E só até para concluir essa do TikTok, né, eles já falaram que os criadores de conteúdo eles vão dobrar, né, aí o tempo de vídeo. Esses vídeos desse series que você falou vão chegar a 20 minutos. Os criadores vão poder ficar aí com 100% dos ganhos, tirando as taxas aplicáveis, sempre aquela conversa de taxas As aplicáveis. taxas. É, mas depois eles vão mudar a forma de monetização, mas não deram grandes informações, ou seja, já estão falando que as regras do jogo vão mudar assim que essa estratégia der certo, né? É isso, olha, vocês Claro. conseguiram, porque o TikTok ele gasta até muito pouco com seus criadores de conteúdo, né? Nem se compara. E o TikTok é um streaming ali de rolagem infinita, em que você não precisa pensar, o conteúdo só vem para você, o algoritmo funciona bem para te entregar aquilo, e eles vão ver, ah, deu certo o Series, ah, então agora a gente vai cobrar aí, vai repassar, na verdade, tantos por cento. Mas é o Eu, TikTok, eu são fico fortes, sabem pensando, apostar. eu fico pensando um negócio. Deixa eu abrir aqui. Tá muito calor. Abri. E aqui frio, a diferença que a gente fica. A gente nunca vai estar no mesmo clima, né? Fiquei pensando aqui. O TikTok, eu acho que é a única plataforma, se não me engano, que premia ou que paga não o criador de conteúdo, mas o consumidor do conteúdo. Por exemplo, ele me dá umas missões para eu fazer aqui, eu tenho que ver X vídeos, entrar tantas vezes, que ele me dá bônus. Você sabe quando você está vendo seus videozinhos do TikTok, pula um negocinho bônus? Aquilo é dinheiro, você pode ganhar dinheiro vendo TikTok, não produzindo conteúdo. Eu tenho fugido muito do TikTok, tá? Nossa, Eu nem vou me deixar. fale, nossa, é horrível de bom. E Pois é. o que ele faz, ele revolucionou, né, nesse sentido. Ele paga pela sua atenção, que é aquele token de atenção que a gente vem falando na Web3, É, né? Então, você paga para assistir, que nem o Brave. O Brave, meu browser, eles me pagam para eu ver anúncio, que é o sim. correto. Então, o TikTok tem isso também. O TikTok é bem revolucionário, inclusive os Estados Unidos está barrando o TikTok, né? No... É Você claro. viu o que está acontecendo? Agora, parênteses, que os bilionários na China estão desaparecendo? Não, Eu não vi vi isso isso. hoje, mas o dono do Alibaba está sumido há 2 anos. Não é O possível. Ele não é governo discreto chinês só,
Ele só não é discreto? Não, não, o governo chinês está desaparecendo com alguns bilionários de lá, empresários. Eu vi essa notícia hoje. Bem Que pesado, né? loucura. É muita Vai, será que loucura. entra para o próximo Byte? Será que a gente encontra alguma relação aí com o próximo Bytes? Vamos buscar isso, porque isso dá medo, né? A China é o país super Com mais tecnológico. unicórnios. Nossa, é a maior economia, maior número de patentes, A mais inovação, Shine, etc. o negócio da Shine, que eu não sei se vocês falam aí Shein, Shine, Shein, aqui é Shine que eles falam. É um modelo, assim, né? Alguns negócios avançam e outros vão na contramão. Achei engraçado você falando, né, que você recebe pelo tempo de ver publicidade, né? Agora o Netflix vai te cobrar mais caro para você ter publicidade, né? Tá tudo errado. O que está Então, acontecendo? no final das contas, esses produtores de conteúdo pago são mini Netflix, né? Muito Sim. focada, assim. Então, por exemplo, Netflix, você tem um catálogo, você consegue ver TV. E esses produtores de conteúdo produzem um conteúdo pago, independente, entre aspas, que estão na plataforma, e você paga por isso. Então, em vez de você pagar uma TV a cabo, você está pagando zilhões de OnlyFans, Series, Netflix, HBO, e vai. E ninguém está pagando a gente para assistir anúncios. Só o Break e o Eu nunca TikTok. entrei no OnlyFans. Nunca entrei. Eu também Nem por não. curiosidade. Ó, Tá tá aí um errado, negócio não que a gente tá? podia fazer pro próximo Bites, né? Ver como é e vir aqui falar. Eu não sei como é que eu vou explicar isso aqui em casa, mas eu vou entrar no OnlyFans para ver o que que tem efeito. Porque assim, o OnlyFans não era para ser não era para ser uma plataforma adulta, ela se tornou uma plataforma zero censura, mas E não era não é só conteúdo pornográfico, tem outras coisas não, também. não. Mas eu pensei no Ah, eu pornográfico. também. Bytes que vem a gente A comenta gente aqui vem dar o nosso parecer. a gente Então fala tá. bom, a gente está falando aí de OnlyFans e tem mais uma notícia que na verdade é Sim. uma notícia, enfim, não é boa. A gente acabou de sair da semana, né, do Dia das Mulheres. E Adriana, me conta que notícia é essa? Porque dessa vez foi a Adriana que separou as notícias, tá, gente? Então, essa notícia aqui foi da dona Adriana. Conta aí, Adriana. Anitta, acontece que o que compõe a Web3, né, as pessoas que estão desenvolvendo esse novo movimento, são os homens, né? Basicamente, como sempre. Nesse mercado de tecnologia, temos esse problema. Nós que estamos numa bolha, a gente faz parte de um monte de comunidade de mulheres na Web3. Eu tenho a sensação que a Web3 tem muita mulher, porque a gente vive Não nesses grupos o tenho. dia É, inteiro, né? Mas não tem as startups fundadas de Web3, né, fundadas por mulheres, são 7% das startups que são só fundadas por mulheres. E, e é um número baixíssimo, e também são as mulheres que captam menos investimento em proporção, né? Os times são formados por homens. E o que que isso acontece? O que que isso acarreta, né, Ana? Um ambiente mais hostil para as mulheres, né? Quando a gente fala de metaverso, a gente fala de experiências uhum. imersivas, principalmente, de inteligência artificial, a gente não tem um olhar feminino. Então, talvez as nossas necessidades não estejam sendo consideradas no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Adriana, se a gente olhar só esse mundo, né, das startups e olhar para as big techs, a gente sabe quem são os CEOs. A gente pode enfileirar e ver que eles são tudo ali igual, né? São iguaizinhos. Nós temos a nossa parceira Flávia, que é da Wikipédia, ela faz parte das Wiki Editoras. Para quem não conhece, tem um movimento muito grande de editoras para ter mais mulheres ali nas biografias da Wikipédia, né? Então, porque existe uma discrepância, tanto também, claro, né? Agora a Wikipédia tem isso como meta de equilibrar, né? Homens e mulheres trabalhando não só na Wikipédia, mas o que é a organização mesmo, que é a Fundação Wikipédia, Wiki Foundation, para não falar errado o nome. E elas ficam também ali editando e colocando mais biografias de mulheres e tudo mais. É uma grande força-tarefa para ter mais representatividade.
E a gente estava discutindo essa semana, né? Puta, semana de Internacional da Mulher. Ainda bem que ninguém aqui ficou mandando chocolate e florzinha, a conversa foi outra. E ela estava explicando, né? A gente estava discutindo, por exemplo, como usar, por quê, né? Que a gente está falando de diversidade, por que presença feminina importa. Eu acho que um dos casos mais relevantes é plataformas em que você coloca seu ciclo menstrual. Nos Estados Unidos agora, e, gente, isso joga qualquer matéria da Vice para ler sobre isso, porque é fabuloso. Depois que eles suspenderam, né, aquela lei que é o Wade Roe, que era para a legalização do aborto nos Estados Unidos, os aplicativos de ciclo menstrual conseguiam denunciar mulheres que tivessem ficado grávidas e abortado, né? É aquela Absurdo, né? prisão, é a prisão tech, né? A Amy Webb fala bastante sobre isso, mas é uma prisão tech, quando nossos corpos podem se tornar prisões a partir das informações que a gente fica alimentando na rede. Mas as mulheres sofrem repressões muito grandes, né? Em redes sociais. E quem que define, né, o que é exposição, o que a mulher pode colocar? A gente tem vários exemplos para tratar disso, mas é verdade isso que você falou. A gente parece estar numa bolha em que nós vemos, né, muitas meninas à frente de empresas e comunidades de Web3. A gente tem trazido isso para o podcast. Os próprios meninos, quando a gente entrevista, comentam da importância da gente ter esse movimento de estar aqui no podcast e conversar com as pessoas. Mas eu queria até balizar o seu ponto com alguns dados que você trouxe dessa matéria. Você quer falar antes? Não, pode falar, Ana. Pode continuar, depois eu comento. Eu vou dar aqui essas informações. A primeira é a seguinte, são três, tá? Apenas 13% das startups da Web3 incluem uma fundadora do sexo feminino. Nesse grupo, 10% das equipes fundadoras são compostas por homens e mulheres e apenas 3% das empresas têm uma equipe exclusivamente feminina. Basicamente, é o nosso caso aqui. Todos os números são piores do que a média para as startups em geral. Aí vem a disparidade de gênero. A disparidade do gênero se estende à força de trabalho global da web. Entre todos os funcionários das principais startups da Web3, a parcela de mulheres é maior, aproximada a 27%, mas elas geralmente são agrupadas em funções não técnicas, como RH e marketing. Por isso, há comunidades também para mulheres desenvolvedoras da Web3. Tem comunidades pensadas para mulheres desenvolverem aí a parte de tecnologia, que é super importante. No no financiamento, perdão, a divisão é ainda maior. As equipes fundadoras exclusivamente masculinas arrecadam quase 4 vezes mais em média do que as equipes femininas, ou seja, ele colocou aqui quase 30 milhões de dólares em comparação com cerca de 8 milhões de dólares. Entre as empresas que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares, a porcentagem com equipes fundadoras só de mulheres é zero. Terrível. Cara, sabe que, como mulher empreendedora há anos, há 10 anos, eu nunca, quando eu comecei, toda a minha carreira, raras foram as vezes que eu me deparei com situações machistas, assim, de verdade, dentro do trabalho. Quando eu comecei na minha carreira de empreendedorismo, ao longo dos anos, eu fui percebendo, porque assim, dentro das empresas, você tem uma marca forte atrás de você, que é da sua empresa. Você representa uma empresa grande. Então, quando você vai numa reunião, você não é você, você é a empresa. Então, quando eu estava na Telefônica, por exemplo, eu ia falar com o fornecedor, eu era a consultora da Telefônica. E a Telefônica me protegia. E eu não sabia disso, tá? Não percebia. A partir do momento que eu criei uma empresa independente, eu sozinha, e que não tinha mais ninguém por trás de mim, a quantidade de situações machistas, de assédio que eu passei, que até me impossibilitaram de fazer coisas simples, de, por exemplo, ir fazer uma visita técnica, de, por exemplo, não ser levada a sério quando eu mando um e-mail. Eu percebi que o meu funcionário era levado mais a sério nas reuniões e ele era mais respondido pelos meus fornecedores do que eu.
Tipo, nesse nível. E aí que eu fui perceber, eu tive uma carreira antes de ser empreendedora e depois eu fui ser empreendedora. Aí, no empreendedorismo que eu fui perceber de verdade o peso de ser mulher nos negócios. Ainda acho que pelo menos você teve essa chancela de trabalhar. Eu trabalhei muito tempo com audiovisual, com produção e trabalhei com canais bem conhecidos, acho que ser de passagem. E muitas vezes, por estar em posição ali de comando, de decisão, eu já tive que ouvir de tudo um pouco. E assim, fora algumas aproximações físicas muito constrangedoras. Só que eu também sou muito cara de pau, né? Eu também, assim, aquela coisa assim, a pessoa está com o dedo no nariz, eu faço questão de dizer para todo mundo que ela está com o dedo no nariz. E numa dessas situações, eu sentia que os meus colegas homens, que eu comentei, pô, o cara está fazendo tal coisa. E eles ficavam, engraçado, né? Queriam ficar mais constrangidos que eu. Não era por maldade, né? Eles não sabiam como reagir àquilo, porque, obviamente, o homem não sabe de forma geral, né? Não estou querendo generalizar a situação do assédio, mas eles nunca tiveram que responder a isso. Então, uma vez eu expus a pessoa que tinha uma atitude de aproximação física indevida, de intimidade, e depois nunca mais, porque ele se sentiu exposto ali na frente de todo mundo. E em termos de comando, porque você é obcecada, né? Porque você é grossa, porque, né? E eu Você fico tem que assim, ser qual é a mais diferença? gentil, você tem que sorrir mais. E assim, seja ambiciosa, mas não seja muito, né? E aquela coisa, eu tô chateada hoje, tô cansada. Tá de TPM. Se uma mulher me perguntar isso, eu juro que eu não me importo tanto, mas eu acho É que horrível, nenhuma cara. mulher vai te perguntar isso. Ninguém, tipo, nenhuma Por mulher que que jamais o te perguntou único isso. motivo por que que o único motivo para que eu esteja estressada, nervosa ou simplesmente chateada, ninguém está bem todos os dias, tem que ser os meus hormônios, né? Como se eu sofresse de alguma histeria. É um quadro triste, sim. Eu estava lendo algum relatório, né? Sei que assinaram agora no Brasil aí a questão da equidade salarial, mas eu estava lendo um relatório que seriam mais de 50 anos para que tivéssemos indicadores, né, positivos. E a gente está falando de mulher enquanto pessoas também que se definem como mulher. A gente está falando de tudo, a gente está falando especificamente do nosso caso, né? Mas tem situações de todos os tipos acontecendo, que o pessoal fala, somos diversos, mas o cara não promove inclusão nenhuma. Você vê aqui, essas mulheres que estão hoje na Web3, na maior parte, elas não estão trabalhando no desenvolvimento das tecnologias, elas estão em cargos menos técnicos, né? Você vê marketing, RH, financeiro, e precisa, gente, precisa de mais inclusão. Não dá para fazer essa conversinha de board de empresa, ou fazer essas palhaçadas que a gente vê todo ano. Hoje foi uma equipe exclusivamente feminina. Não é esse o nosso problema, né? Passa pelo respeito do trato entre nós, né? Assim, do ambiente, e oportunidades reais. As pessoas querem oportunidades reais, tangíveis, formais, né? Tenham ações formais para promover ambientes diversos e de inclusão, porque tá triste, a gente está começando mal na Web3. Estamos começando mal. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de assédio no trabalho. Desse tipo que você teve, que eu também passei por isso. Você passou, todas as pessoas que eu conheço, mulheres, já passaram por algum tipo de assédio, constrangimento, nossa, que atrapalharam elas no trabalho. E eu acho que agora a gente está entrando numa época que as pessoas têm visto mais isso. Então, porque antes, na época que eu trabalhava, comecei novinha, ninguém estava nem aí, ninguém estava nem aí para nada. Agora, né, durante as pessoas começaram a estar aí. Eu trabalho em outros países e esses países não estão tão avançados nesse tema, tão atentos a esse tema quanto o Brasil. Então, eu sofri muito com isso em outros países, que estão mais atrasados em termos de
de respeito às mulheres, igualdade, etc. E sim, estamos entrando com o pé esquerdo nesse sentido na Web3. Já foi comprovado de várias maneiras que uma empresa diversa traz muito mais lucro financeiro, traz É mais inovação. inovadora. São Exatamente. backgrounds diferentes. A importância, gente, porque isso aqui não é uma conversa de, né, porra, o mundo precisa ser melhor. A gente está falando de tecnologia, a gente está falando de soluções que atinjam o máximo de pessoas possíveis, né, que seja algo que faça diferença. E isso não é possível de ser atingido se você não trabalhar com uma equipe diversa. Inovação é através de backgrounds diferentes, é através de experiências diferentes, referências diferentes. Não é um papo estúpido, isso tem comprovação real nas empresas. Tem cases e cases. Jogar na internet aí tem um ótimo que é o do airbag. Eu já te contei essa, né, Adriana? Já te falei dos airbags? Não. Então, eu vou contar aqui, mas quem quiser depois dá uma pesquisada, né? Qual a importância de você ter diversidade numa equipe? Ah, me Estavam fazendo contou, os mas primeiros. conta essa história. Estavam Eu gosto. fazendo. É muito boa. Estavam fazendo os primeiros protótipos de airbags e depois estavam fazendo os testes. E as mulheres sempre saíam muito machucadas, né? Inclusive, lesões que levavam à morte, mas numa escala muito maior do que nos homens. E aí, enfim, né? O que estava dando de errado? A equipe que desenvolvia e testava, né? Essas equipes que desenvolviam e testavam airbags eram majoritariamente masculinas. E como que isso impacta? Tamanho, peso, estrutura corporal, né? Então, todo mundo fazia os testes. Aquele produto tinha sido desenhado para homens. Né? Aquele produto não tinha sido desenhado para mulheres. Então, como que você coloca um dispositivo de segurança em carros, que hoje é obrigatório em muitos países, mas só os homens vão se safar? Então, qualquer mulher que tiver uma colisão com o veículo vai ficar com fraturas e machucados e até mesmo ir a óbito. Então, esse caso do airbag eu acho um dos mais formidáveis. Mas só do que você falou, Adriana, comprovado, equipes multidisciplinares e equipes com mulheres sempre tendem a trabalhar melhor, sempre tendem a ter mais. Tinha, Inovação. tinha, exato, e produtividade. Então, é, tá faltando um bocado. Se eu pudesse, eu me alongava aí nesse assunto por muito tempo. Impacta o ESG das empresas, lembrando que agora é uma cobrança real, vai ter força regulatória e precisa de mecanismos concretos, né? Que nem eu falei, formais para trazer mais pessoas para as equipes. Quem duvida disso está muito atrasado. O que que a gente pode fazer para trazer mais mulheres para o Web3? Eu acho que, além de ter um ambiente onde as mulheres fiquem à vontade, como, por exemplo, as comunidades, a Cora, da qual a gente faz parte, a IVE, né, que são comunidades de mulheres, eu acho que poderíamos olhar com mais carinho para esse tema e tentar descobrir outras formas de aproximar as mulheres da Web3, né? Porque o Web3 não é só desenvolvimento de tecnologia, é muito mais sobre comunidades, desenvolvimento de conceitos de descentralização. E nisso eu acho que as mulheres que não gostam de tecnologia podem entrar. Assim, eu acho que também falta a gente explicar isso, talvez, Ana, né? Eu não sei. Existem muitas pessoas que gostam de tecnologia, né? Então, desculpa, gente. Pronto. A Adriana está derretendo no calor de Santos hoje. Não, Mas é é bom que que travou aqui o negócio. Agora já está mais fresquinho. Mas é isso, Ana. É engraçado, uma coisa que me incomoda muito, daí para fechar esse episódio. Falar, tipo, ah, veja, essa empresa, tipo, num artigo, assim, sei lá, essa empresa desenvolvida por uma mulher, tal, 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 tal. Você nunca vai ver escrito assim no artigo. Tal empresa fundada por um homem, blá, 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 blá. é. Cara, isso me irrita muito. Que A gente teve essa ser uma discussão, você me falou mulher sobre isso.
ser uma mulher Mas é reforçar para dizer, olha, nós sabemos que aqui é uma mulher, nós sabemos que aqui não é machista. As pessoas ficam tão preocupadas em acertar o tom das coisas que eu acho que elas cometem essas gafes. Eu percebo o que você quer dizer, porque você já tinha me falado isso antes. Eu falei, nossa, engraçado. eu Eu, nunca tinha percebido na minha vida a diferença entre homem e mulher em termos de competência, qualidade, e tal. Nunca. Até eu abrir uma empresa. Isso não era um tema para mim. Eu achava até que porque a minha carreira estava indo bem, eu não tinha problema nenhum, eu nunca senti nada assim, até eu virar empreendedora e começar a perceber de fato o peso que é ser uma mulher no empreendedorismo. E mas eu nunca tinha reparado, Ana, porque para mim, na minha cabeça, eu era igual. Eu sou igual. até Eu que o sou mundo te igual, é fala muito que louco não isso. é, né? É aquilo, a E gente é nunca acha que é alguma isso. coisa e o mundo faz questão de lembrar. Mas, enfim, com experiências, ainda acho que nós somos ainda duas privilegiadas por poder pensar e rebater e refletir. Nem todo mundo tem essa oportunidade, então eu também sou grata pelas mulheres que me acompanham, as mulheres da minha família que me deram bons exemplos de Uhum. como ser resiliente, como ter apoio e como se cercar de mulheres que se apoiam, que isso também foi uma questão durante muito tempo. Então, hoje eu sei que o meu ciclo de amizade são de mulheres muito fortes e que acolhem, né? Então, isso me deixa feliz. Mas Ô, Ana, eu quantas fecho com um mulheres, gostinho amargo. Eu fecho com um quantas gostinho amargo. mulheres tinham na sua pós de digital business, no seu ambiente? Hum, era, Muitas? compli- eu, era Era mais equilibrado. 50-50? É difícil dizer porque na pós nem sempre o pessoal estava na aula, assistia a gravação depois, então eu não sei como era a lista. Mas eu te adianto que, como eu fiz umas outras trilhas dentro do MBA, tinha uma trilha específica que era de tecnologias exponenciais. Cara, eu e, sei lá, eu não me lembro de outra menina, eu lembro só de rapazes. Eu Mas eu não, também. efetivamente, estou sendo sincera, eu não sei se tinha alguém que assistiu a aula depois, eu não sei. É, Mas assim, para o digital business, eu não conseguiria dizer, porque eu não me lembro de ter reparado, porque eu acabei fazendo boas amizades femininas lá de dentro. A Juliana Kuhn, que sempre está nos ouvindo, a uhum. Mariana Saito também, que nos acompanha, então eu sei que elas estavam comigo nesse MBA. Mas desse que eu fiz de tecnologias exponenciais, que era bem mais pesado e tudo mais, eu acho que era só eu, cara. No meu MBA de inovação e capacidades tecnológicas, tinha eu e mais três. Tipo, numa sala de 35, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Então, tem isso também, a gente vai percebendo no dia a dia, né? Mas tem muito caminho para a gente percorrer, ainda bem que somos cercadas de pessoas, mulheres maravilhosas que nos inspiram, e os problemas que a gente vai passando no caminho, a gente vai enfrentando, e espero que para o futuro a gente consiga ter um olhar mais atento para essa questão. Com certeza. Até a próxima terça. Até a próxima terça, Ana. Tchau, Então tchau. tá bom. Adriana, valeu. Tchau, tchau. Beijo.